Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao sexto episódio da quinta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa época à la carte. Hoje temos connosco Paulo Morgado, professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. É licenciado em Geografia e Planeamento Regional pela Nova, tem o mestrado do Instituto Superior Técnico em Sistemas de Informação Geográfica e doutorou-se em Geografia na Universidade de Lisboa. O professor Paulo Morgado tem sido responsável por vários projetos ligados à sustentabilidade e à melhoria da vida nas cidades. Desde 2021, é um investigador responsável pelo projeto Emotional Cities, promovido pela União Europeia e que tem como objetivo mapear as cidades através dos sentidos de quem as faz. Lisboa é uma das cidades piloto em que decorre a experiência. Seja muito bem-vindo, Paulo. O meu nome é Paula Ribeiro Alves e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho. Bem-vindo, Obrigado, Paulo. boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado. Vamos começar, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões um pouco mais difíceis, talvez, já vamos ver. Qual é o seu direito preferido enquanto consumidor? Pois, é aqui, respostas rápidas, o meu direito está muito ligado àquilo que são as minhas áreas de atuação. Eu diria que é o acesso à acessibilidade, mas a acessibilidade à informação. Como vivo dos dados, da informação, e um dos maiores limitações que encontro cada vez mais é na acessibilidade à informação. Claro, a informação é uma palavra-chave nos dias de hoje. Se fosse legislador por um só dia e lhe dessem certeza da sua aprovação, que norma é que criaria? Eu, não sendo da área, o que já ficou claro pela apresentação que a Paula fez, e perdoando-me algum lapsus linguis sobre questões de norma, eu gostaria muito de ter uma norma que tivesse a particularidade de permitir às pessoas um acesso livre aos dados, obviamente, garantindo as questões de confidencialidade e de privacidade. Mas se pensarmos bem na sociedade em que vivemos, uma sociedade cada vez mais digital, uma sociedade que está sobre o chapéu das smart cities, e caminha no sentido de ser cada vez mais uma sociedade gerida a partir da informação e do conhecimento. Se queremos ter cidadãos que sejam mais conhecedores, que sejam mais reivindicativos, se queremos ter decisões mais informadas e menos na base da intuição, se queremos ter sociedades mais desenvolvidas, eu gostaria de ter uma norma em que permitisse o acesso livre à informação, mas a informação à escala humana. Isto significa com granularidade suficiente para podermos inferir sobre o que passa no território, como é que passa, poder fazer, eventualmente, até modelos de predição que nos permitam ser mais resilientes para aquilo que são os grandes desafios a médio e longo prazo. E o Regulamento Geral da Proteção de Dados não permite hoje isso? Por isso é que sugere essa mudança? Não, sim, não creio que, pelo menos aqui, se nós virmos as sociedades mais desenvolvidas, são aquelas que têm níveis de literacia também maiores e Sim. onde existe muito mais disponibilidade de informação do que aquela que nós estamos aqui habituados. Tenho a experiência de, nos vários projetos com parceiros europeus e não europeus também, alguns, o volume de informação de detalhe de acesso livre que os colegas têm e que nós temos ainda é muito diferenciado. Eu sei que existem até organismos como o CADA, creio que é uma comissão para, Sim. em que já recorri, mas as coisas demoram muito tempo. Pois, há E um problema de cultura também, se calhar, no nosso país, que também dificulta, não é? pode ser, pode ser. E os projetos e a tomada de decisão não se coaduna com o tempo de resposta
e o tempo de resposta também muitas vezes não segue as indicações superiores que são dadas. Portanto, se calhar há organismos que se podem pronunciar, mas não são vinculativos, são apenas normativos, e depois continuamos sem conseguir aceder à informação. Portanto, esse seria talvez uma norma que eu gostaria de ver. De ver aprovada. Muito bem. E alguma vez escreveu no livro de reclamações? Várias vezes, sim. Várias vezes. E então, a experiência. Quer dizer, não é muitas vezes nem é numa crítica destrutiva, é no sentido de existem muitos serviços que eu acho que não existe uma cultura de saber que existe um conjunto de regras que o cliente deve ter direito e quem fornece o serviço deve ter uma obrigação. E nós somos muito pouco reivindicativos relativamente a uma série de serviços que deveriam, enquanto contribuintes, né, deveríamos exigir mais, e eu acho que às vezes é só no sentido de chamar a atenção, para que se calhar esse chamada a atenção possa vir a ser ouvida e ser implementada na prática e termos serviços com melhor qualidade, né? Sem dúvida, em linha com isso, a maioria dos nossos convidados responde a esta pergunta não, não, nunca responde, que nunca respondeu, que nunca escreveu no livro de reclamações, o que está claramente em linha com essa observação, que é importante realmente fazê-lo. Paula, E é interessante que, no fundo, o que diz é que nós somos mais refilões do que reclamantes, não é? Refilamos muito, mas com racionalidade, se calhar, dispomos pouco. E temos aqui uma exceção Corretíssimo. que, o que é ótimo. E queríamos agora perguntar-lhe qual é que é o mito na sua área de atividade que mais tem de esclarecer em jantares de família? Uh, Bastantes, tenho vários. Imagino. Começo, Sendo, começo sendo logo essa a pela. sua área de atividade. são jantares longos. Quer dizer, não, há alguns não sei se já desistiram de perguntar, não é? Mas depois, consoante o núcleo de família, uma das coisas é evito muitas das vezes de falar sobre o trabalho. Mas se falando, dependendo da família ser mais família e amigos, não é? Que é o que é que faz um geógrafo, por exemplo, esse é sempre uma interrogação grande. E depois tento, de alguma forma, detalhar sobre aquilo que eu faço dentro do âmbito da geografia. Surgem então outras interrogações, não é? Porque nem tudo é. Se falarmos em planeamento urbano, talvez seja um tema que seja mais abrangente, mas se falarmos em aspectos como a analítica de dados espaciais ou em sistemas de informação geográfica, em detecção remota, pronto, aí já perdi metade da audiência, não? E a geografia também, as pessoas associam muito a geografia, aquela saber as serras, as estações, né, que Estão parece. traumatizadas, no fundo. Exato, exato. É um pouco isso, e uma pessoa tem de fazer o melhor por tentar. Aliás, eu digo isso muitas vezes aos meus alunos, que é desenvolver muita capacidade de comunicar a ciência que fazem, e as respostas têm de ser muito curtas e muito objetivas sobre aquilo, e se não for capaz de dizer de uma forma descritiva, dar exemplos com analogias. Eu acho que é uma das formas de comunicar, né? As pessoas percebem algo que for mais próximo da sua realidade e da sua vivência, né? É, Portanto, estes são alguns dos mitos. e essa maneira de comunicar um bocadinho em jargão acaba por afastar as pessoas daquilo que, de outro modo, se calhar considerariam extremamente interessante. eh, e- mas é muito difícil, Certo. não é? Simplificar é muito difícil. Eh, Uhum. olha, e agora, o que gostaríamos que nos dissesse era
Se não houvesse restrições, e tendo em conta a sua experiência na construção de cidades é excessivo, mas pelo menos na sensibilidade que tem ao modo como as cidades poderiam ser bem construídas, se não tivesse restrições financeiras, principalmente, que cidade é que gostaria de ver construída? Bem, essa é difícil, mas simplificando, eu diria que, e olhando um bocadinho para aquilo que tem sido a história do urbanismo e das cidades, aquelas que resultam melhor são, sim, sem dúvida, as cidades de escala humana, mas que procurem, no seu planeamento, causar o fascínio nas pessoas e a inclusão, do ponto de vista da socialização desde perdoem-me estar agora a fazer aqui a citar, mas se calhar são nomes de tal maneira conhecidos que toda a gente pode rever neles, ou quem ouvir, que é Jane Jacobs, por exemplo, falou sempre que a sociedade tinha de ser para as pessoas e que teria de ser com usos mistos ao nível da rua. Isso cria vida, traz a vida para a rua. Portanto, a cidade deve ser lida, ela própria, pelo espaço público. E os Usos mistos, esforços quando de falas em usos planear, mistos, o que é que significa usos mistos? os mistos significa ter num espaço de mobilidade a pé, acesso a diferentes tipos de serviços. Portanto, eu posso ter na mesma rua, no mesmo bairro, por assim dizer, ter uma drogaria, uma farmácia, uma mercearia, cafés, restaurantes, serviços de cuidado à saúde, espaços verdes, espaços recreativos. E isso traz vida para a rua. E as Claro. cidades, durante os últimos 50 anos, talvez, têm sido voltadas muito para a construção, para o edifício. E têm negligenciado muito, quer os profissionais de planeamento, quer os decisores políticos, não é uma crítica, é um facto, têm olhado muito para o edificado e muito pouco para o espaço público. Né? Temos espaço público muito pouco cuidado, que só nos últimos anos temos vindo um bocadinho a alterar outra vez esta lógica, mas mesmo assim ela é ainda muito em silo. Não é pensada de uma forma sistémica. Uh, E parece-lhe que e agora, em relação a Portugal, que esta pressão de o interior vir todo para uma faixa litoral minúscula, tem uma influência predominante na necessidade de construir satélites. Alguém chamava-lhe cidades satélite das zonas limítrofes e por aí fora. Ou se não houvesse esse êxodo, isso aconteceria na mesma. aqui tem a ver, eventualmente aconteceria, porque as pessoas vão consoante as necessidades, não é? Elas localizam-se consoante as necessidades, desde tempos, desde sempre. O posicionamento das pessoas e a criação da urbe tem a ver com fatores diversos, ou era a questão da defesa, ou era a questão da maior produtividade do solo, ou era a questão do mar ou do rio para a alimentação e também para a mobilidade, porque a mobilidade por terra era difícil, demorada e cheia de perigos, portanto, pelo mar era mais facilitado. Portanto, sempre houve uma tendência, por uma razão ou outra, para a localização. Agora, hoje em dia, é que a questão da acessibilidade, a questão da mobilidade, permite-nos, quer dizer, o mundo encolheu desde há muito tempo, porque a distância-tempo passou a ser determinante e nós conseguimos, e sobretudo agora com as questões também da internet e do teletrabalho, conseguimos fazer a deslocalização
e não estamos tão dependentes, ainda que o território continue, ou a geografia, o espaço continua a ser um fator determinante. Mas depois é um bocado relativo, não é? Por exemplo, dizer que nós temos a litoralização em Portugal, à escala da Península Ibérica, nós somos um litoral, Portugal inteiro. Portanto, Sim. Pois. 200 quilómetros de este a oeste não é nada, isso são movimentos pendulares em algum casa de trabalho em algumas pessoas de alguns países do sul da América. Sim. Exato. Não é que seja agradável, mas o conceito de distância varia muito. Sim. Portanto, aqui menos de 2 horas de viagem com bons acessos, se tivéssemos bons transportes, sobretudo na ferrovia, eventualmente teríamos muito mais deslocalização. Obviamente que depois há que, não é só a infraestrutura de acesso, temos de criar serviços que fixem as pessoas também. Uh, Pronto, mas há externalidades que saem destes grandes centros, não é? E que depois levam a criar também efeitos de acordeão, como se fosse uma pedrinha que se atira na poça d'água e vai criando aqueles efeitos, vai criando efeitos. Claro que à medida que a distância aumenta, os efeitos também vão se sentindo cada vez menos. Mas Claro. a polinucleação é um conceito que já vem sendo defendido há muito tempo. Em vez de termos grandes centros urbanos, temos vários centros urbanos que estão bem ligados entre si e que permitem os fluxos de comunicação, de serviços, de bens, de pessoas. E que no fundo permitem que as pessoas se encontrem, se bem percebi, não é? Que tenham as coisas acessíveis e se encontrem. É isso. Exato. Ok, Jorge. Muito bem. Começamos agora a segunda parte do nosso programa, embora nesta última questão já tenhamos aprofundado aqui alguns temas, mas voltando se calhar um pouco atrás ao percurso do Paulo, porquê a geografia? O que é que o levou a estudar e a trabalhar nesta área? Pode ter sido uma. Em primeiro, acho que um dos fatores foi alguma influência familiar. Sim, já havia alguma tradição nessa área. Já havia alguma tradição, mas sem qualquer tipo de imposição. Não. Sim, Depois os mapas eram lindos, né? Portanto, a pessoa olhava para os mapas e aquilo tinha um certo como é que se faz isto, é um fascínio também dos mapas. Uh, mas, sobretudo, eu creio que aquilo, até porque posso confessar que a geografia foi a minha pior nota no liceu, portanto, a sério. pode ter Isso é sido que é uma importante. teimosia, né? Mas Que é muito porquê? estimulante para quem ouve. Sem Exato. dúvida, sem dúvida. Não, porque tinha coisas que eu gostava muito e coisas que eu não gostava tanto. E porque também estamos naquela idade em que a motivação é o fator que nos faz empenhar mais e trabalhar com mais afinco. Havia coisas que realmente não me motivavam e, portanto, depois, no cômputo geral, as notas não era brilhante, mas as outras disciplinas eram muito mais focadas. Esta é uma disciplina interdisciplinar por natureza e de banda larga, no sentido de que existe um tronco comum e depois é como se fosse uma árvore com muitas ramificações. E, portanto, dentro da geografia, existem muitas geografias: a geografia económica, a geografia dos transportes, a geografia urbana, a geografia teórica e quantitativa, que é provavelmente aquela que é mais da minha linha, a geografia física, a geografia humana. Existem esta liberdade de investigar e de fazer pesquisa. E como também tive sempre o meu percurso também é um bocadinho eclético, andei pelas diferentes escolas, portanto acabei também, o 12º acabei, depois fui fazer uma outra disciplina que não tinha nada a ver, vinha da área das ciências, depois quis ir fazer filosofia, só para estudar, só porque sim.
Depois Bastante variado andei pelas também, com 13 muitos gostos. universidades, exato, fiz a licenciatura numa, mestrado noutra, doutoramento noutra, entretanto ainda fiz um curso de design ambiental e urbano, coisa muito diferente, uma outra pós-graduação. Pronto, acho que o ter uma disciplina que me permita fazer viagens por diferentes e incursões em coisas que são pensamentos mais desafiantes é aquilo que me mais apaixona na geografia. Ótimo, é interessante para um jurista perceber essa diversidade e agora receber o fascínio por essa área. Eu, por acaso, era das disciplinas que mais gostava na escola e no secundário, portanto, também me fascina muito do que está a dizer. Avançando um pouco, tem um trabalho no âmbito da FCT, designado Rethinking Mobility, Location Patterns and Urban Form After the COVID-19 Pandemic, The Effects of Telework and E-Shopping, que é relacionado, como o nome indica, com a pandemia de Covid-19, o teletrabalho e o e-shopping. Gostaríamos que nos falasse um pouco sobre este projeto, como é que começou, como é que surgiu a ideia, como é que tem evoluído, já há alguma conclusão que possa partilhar connosco relativamente ao projeto? Sim, portanto, eu sou colaborador, não é? Sou co-PI neste projeto. O projeto é coordenado pelo meu colega João Abreu e Silva, do Instituto Superior Técnico. Sim. Um, e tem esta particularidade. Sim, já temos algumas coisas, mas ainda estamos em fase de aquisição de informação através de entrevistas e de inquéritos. E o que nós procuramos é perceber exatamente como é que foi o efeito do Covid antes e durante e o pós-Covid, naquilo que foi a implementação do trabalho remoto, do teletrabalho. Sim. Como é que era antes? Isso vamos buscar um bocadinho à literatura. Como é que foi durante. Nós tivemos a nossa própria experiência, portanto, há um Claro, conhecimento empírico também grande, sem dúvida. e houve um avanço científico e tecnológico muito grande que ajudaram para que isso fosse possível. É naquelas situações de crise, normalmente há uma mobilização enorme de tudo e coisas acontecem muito rapidamente. E foi o que aconteceu, portanto, a tecnologia evoluiu, permitiu-nos ter o que estamos a fazer agora aqui, que antes de Covid raramente isto acontecia, Sem que dúvida. é ter webinars e podcasts e conferências e Zooms, Zooms e outra tecnologia a todo tempo. Mas queríamos ter alguma evidência disso e portanto, recolhemos alguma informação sobre o comportamento das pessoas em termos de mobilidade durante esse período e através dos inquéritos queremos saber se houve impacto na deslocalização de algumas empresas e depois classificamos pelas categorias das atividades económicas o tipo de atividade das empresas, se mantiveram ou não teletrabalho, como é que funciona o novo regime de teletrabalho, e se teve efeitos do ponto de vista até do próprio imobiliário, ou seja, se venderam património, se diminuíram o espaço, se deixaram de funcionar em espaço físico, simplesmente, e ver qual é o impacto disso na mobilidade depois das pessoas e também nas compras. Portanto, tentamos ver, houve deslocalização de empresas, houve diminuição da dimensão física de alguns espaços. Isso já são conclusões do estudo. Houve Não, efetivamente, ou ainda não é possível. não, uh, quer dizer, este sabemos empiricamente pelo claro, conhecimento, agora estamos à procura dos números, sim, e estamos a fazer as entrevistas e os inquéritos para a perceberem diferentes o alcance também empresas, dessa. sim, 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 sim. E a exatamente. propósito E mesmo do. nas compras também, Sim, também é sabido, peço desculpa, se mas liga é com a nossa sabido que nas questão compras, seguinte, sim, claro, que era a questão do relacionada consumidor. com o efeito da pandemia no consumo, precisamente.
Exato. Não, tal como todos os outros países, apesar de diminuirmos ou aumentarmos muito aquilo que foi o e-shopping, as compras eletrónicas, não foi tanto como noutros países. Mas o número tem continuado a aumentar. Portanto, aqui claramente Covid deu um impulso grande, mas permanece o crescimento Obviamente. de compras eletrónicas. Portanto, Foi um esse também acelerador, teve se calhar, o o Covid. efeito. Foi claramente um acelerador. E também está a ter um efeito no redimensionamento de muito das lojas. Portanto, também se verifica que há lojas que passam a ter só presença de frente loja para anunciar o produto, mas depois a pessoa vai à loja e é convidada a fazer a compra online com o apoio até do próprio lojista, muitas das vezes. Sim, sim. Porque as pessoas ainda querem ver, ainda querem algum contacto. Uh, Isso não torna esse é um o efeito. consumidor um bocadinho mais vulnerável também em alguns aspectos? Bem, se posso especular um bocadinho sobre, mas não tenho assim evidências científicas sobre o assunto, mas sim, de qualquer das formas está-se a ver outras, e isso é um colega meu, que é o Herculano Cachinho, tem estudado mais o assunto, que é, temos situações agora em que o digital está com o físico misturado. E, portanto, as pessoas vivem uma experiência virtual dentro da própria loja, Sim. e, portanto, passam a ir à loja, mas adquirem no virtual. Portanto, a loja oferece-lhes uma experiência virtual em que podemos criar um avatar, podemos experimentar, se for lojas de roupa ou de calçado, têxtil, não é? Ou calçado, podemos experimentar, mas sem realmente estar fisicamente a calçar, é que eu quero ver como é que isto me fica e os tamanhos, e depois fazemos a encomenda, isso temos quando saímos da loja. Só uma questão que me ocorre em relação a isso que está a dizer, mas isso pode acontecer sem ser numa loja física, isto é, se a pessoa tiver acesso à realidade, ao instrumento, digamos assim, que propicia a realidade virtual, pode fazê-lo exclusivamente online. Se eu bem percebi, o que diz é que há um crescimento de lojas que têm, enfim, o aspecto que a loja tem, mas que depois lá dentro se faz hum, essa, essa prática de realidade virtual, é isso? Percebi bem? Correto, sim, sim, é verdade. Se a pessoa tiver o equipamento, pode fazê-lo e irá fazê-lo. Não querendo fazer publicidade, mas vai haver disponível brevemente óculos que permitem a realidade virtual, uma experiência cada vez mais imersiva e, e menos difícil de fazer o virtual e o real, né? Portanto, eu consigo ao mesmo tempo estar no real e no virtual. Portanto, eu posso estar, olho para o lado e continuo a falar com a pessoa que está ao meu lado, fisicamente. E ao mesmo tempo posso estar a interagir com um avatar, no mundo virtual. Essa tecnologia ainda não está disponível para todos e a experiência que estas novas lojas oferecem do ponto de vista tecnológico, é muito mais enriquecedora em termos de imersão naquele mundo. Portanto, eu posso mudar. E sim, Maria, é com provedores também. Exatamente, exatamente, os provedores. Há já exemplos concretos já que estão implementados de experiências imersivas em realidade virtual em determinadas lojas. Coisas muito interessantes. Não conheço aqui em Portugal, mas em Espanha já me foi relatado. Já agora, não sei se querias aprofundar mais a questão dos consumidores digitais, senão eu ia apanhar aqui esta, esta vertente Avancemos, avancemos. virtual, digamos assim, para lhe perguntar se porventura tem tido algum contacto com o metaverso que teve
ali um hype no ano passado e que acaba por ser, enfim, não sei se o expoente máximo disso tudo, Uhum. mas algo que permite construir cidades Sim, virtuais e caso, se sim, gostaríamos que partilhasse connosco a sua impressão sobre o assunto. eu pessoalmente não tive ainda eh, nenhuma experiência, apenas me foi numa sessão com colegas da Coreia do Sul, ehm, em que já tem uma série de serviços públicos a funcionar em metaverso. E, portanto, as pessoas têm, não têm a necessidade de se deslocar fisicamente para resolver determinado tipo de necessidades referentes aos seus serviços, sei lá, pedir um licenciamento para isto ou para aquilo, portanto, Mas tem um avatar fazer que a vai, é renovação isso? do cartão de cidadão, exatamente, são Exato. avatares, e Que eu bom. tenho o meu avatar, existem regras, não é? E vou como se estivesse num gabinete físico em que me dirijo ao funcionário público para resolver o meu problema e ele resolve uma situação. Fazemos isso sem de deslocarmos. Então, há algumas muitas cidades já estão a implementar o metaverso para a questão dos serviços públicos. E fazemos agora então a ponte com o seu, penso que será o maior projeto, corrija-me se estou errada, pelo menos o próprio projeto tem uma grande dimensão, que é o Emotional Cities, que, se bem percebi, faz parte de um conjunto ainda mais vasto de iniciativas que estão ligadas e que se estão a desenvolver no âmbito da União Europeia e gostaríamos de saber, enfim, como é que funciona, que projeto é este, quais são os seus objetivos, hum, e Uhum, já agora, também, na medida em que estarão aqui a ser estudadas certamente emoções, as emoções que as pessoas sentem em relação à cidade, e fazendo a ligação com este tema anterior que estávamos a falar, hum, esta mistura entre o real físico, digamos assim, e o real virtual, hum, terá também, é também abordado neste projeto? Tem algum impacto? Conte-nos tudo, por uhum. favor. Vou tentar uh, sintetizar aqui em poucas palavras aquilo que nós fazemos. O projeto inscreve-se numa outra coisa que também cria sempre a necessidade de esclarecer um conceito teórico que se chama o neurourbanismo. E o que é que isto tem de enquadramento teórico conceptual? Significa olhar para o planeamento urbano e para o desenho da cidade com uma nova camada de informação, através daquilo que é o olhar dos neurocientistas. E isto é um bocadinho o chapéu deste projeto Emotional Cities, que surge numa call da União Europeia exatamente para haver mais investigação isto era um projeto de investigação de inovação, né? Research Innovation for Action, que significa que são projetos que têm de ir um bocadinho para lá daquilo que são as fronteiras do que é conhecido até agora. Uhum, E para uma necessidade que eles veem como premente em ter alguma evidência científica e mais estudos que ajudem a tomar processos de decisão mais informada. E uma dessas áreas era precisamente a questão da saúde. No contexto em que vivemos cada vez mais, de mais de um terço da população a viver em áreas urbanas e com este movimento do chamado este êxodo
do campo para a cidade, e este binómio está cada vez mais diluído. Cada vez são mais os espaços artificializados e cada vez são mais as cidades, querem expansão, querem altura, mas já ocupam mais do que 50% daquilo que é a mancha, face ao rural, e portanto chama a atenção, sobretudo se olharmos para alguns números que ainda recentes já dizem que existe maior risco de uma pessoa desenvolver problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, stress, que está associado a estes dois, as coisas mais sérias, como a esquizofrenia, por exemplo, ou, enfim, sem falar de outras doenças que já começam a ser associadas, cardiovasculares, mas outras doenças neurodegenerativas que também têm como fatores ambientais um dos principais drivers, ou seja, o espaço em que nós vivemos. E isso já É está preciso evidência documentado. sobre isto. E está documentado Uhum. pela Organização Mundial de Saúde e por alguns estudos pontuais que mostram que, por exemplo, as ondas de calor estão associadas a picos de mortalidade com pessoas que já têm alguma vulnerabilidade do ponto de vista doenças respiratórias ou doenças de foro cardiovascular, mas não só a questão da exposição mais ou menos prolongada a determinado tipo de poluentes, pessoas que fazem movimentos pendulares, por exemplo, quando se faz, depois isto foi também há pouco feito uma apresentação com base em estudos por um colega de medicina brasileiro, enquanto fazia a autópsia, verificou que os pulmões de pessoas que viviam e faziam diariamente deslocações de casa a trabalho mais prolongadas tinham metais pesados alojados nos pulmões, fruto de estarem expostos mais tempo a tráfego. Portanto, À existe poluição. a poluição de partículas com as dimensões 2,5, 5, 10, por exemplo, mas também existe no domínio da saúde mental algumas correlações, portanto são associações, a causalidade não existe porque são muitos os fatores, mas claramente pessoas que vivem em espaços de maior stress derivado do estilo de vida urbano são pessoas que mostram também maior probabilidade e há maior número de casos diagnosticados com demência e também com depressão e ansiedade. Portanto, esses números estão, eu também os tinha apresentado, eles são cerca de 39% em distúrbios do estado do humor, são maiores em pessoas que vivem nas cidades. O risco de distúrbios de ansiedade são cerca de 20% superiores, 21%, mais que duplica o risco de desenvolver-se problemas de esquizofrenia em pessoas que vivem em cidades, uma tendência para comportamentos aditivos em drogas e álcool, também pessoas que vivem na cidade. Portanto, isso está diagnosticado. Agora, o que nos interessa no Emotional Cities é tentar perceber exatamente o quê da cidade, porque são múltiplos os fatores, e onde é que estão os thresholds, porque senão começamos a diabolizar a cidade, e a cidade tem muitas coisas boas, as pessoas vêm para a cidade, e na cidade está a inovação, na cidade está associada também à criatividade, está associada Cultura, ao não é? desenvolvimento Concentração. científico, tecnológico, económico, cultural, social. Sempre E é, foram os centros da inovação. e é relevante, pelo menos enfim, no senso comum, aquela ideia de que os espaços verdes são muito importantes para que as pessoas se sintam melhor. Isso é um mito ou é mesmo assim? Quer dizer, nem que seja um Não. jardinzinho pequenino perto de Uhum. casa, faz diferença ou não? Faz diferença. O direito a ver-se
pelo menos uma árvore da janela da sua casa tem efeitos positivos. Esse seria um direito que é defendido por vários. Há um artigo muito interessante que é 330-300, que diz que tem efeitos positivos se virmos da janela de casa pelo menos 3 árvores, tivermos uma extensão de espaços verdes até 3 árvores, ou a copa de 3 árvores, ter visibilidade de espaços verdes a 30 metros e poder aceder a um parque verde urbano pelo menos 300 metros. E provando que há efeitos positivos. Portanto, há um ramo de investigação que tem a ver até com a necessidade que as pessoas têm do contacto com a natureza, ou de voltar ao contacto com a natureza, que é a biofilia, fala exatamente disso, e de muitos estudos, alguns mais quantitativos, que falam do efeito restaurador ou recuperador até do espaço verde. Portanto, pessoas que possam ter acesso a espaços verdes também são capazes de recuperar mais rapidamente de determinado tipo de problemas de saúde mental do que pessoas que não têm acesso a espaços verdes. Isso é realmente muito interessante e parece muito fácil, não é? Porque é que não se faz mais? Diria eu que se calhar não se faz assim muito, pelo menos em alguns sítios. Não, quer dizer, não, é como eu disse, durante muito tempo a preocupação foi focada, se repararem, em muitas partes das nossas cidades, não só desta, mas de muitas cidades, de outras cidades, chegou mesmo em determinadas alturas a cortar árvores para construir mais espaço para parqueamento. Portanto, durante muito tempo, o edifício e o automóvel foram os grandes drivers do desenho e do crescimento das cidades. Hoje em dia que se fala muito já na questão da caminhabilidade, ou do walkability, não é? Ou de ser ciclada, da cidade dos 15 minutos. Jane Dos Jacobs cons- dizia isto na década de 70, o Jan Gehl tem defendido esta teoria, e foi em Copenhague, que todos conhecemos hoje como uma cidade muito ciclável, tem autoestradas de bicicleta, não é? Uh, Houve uma transição há muito tempo para a bicicleta, mas quando foi também teve um choque muito grande. Pronto, estas mudanças são. Há pessoas que são chamadas de utópicos em determinada altura, depois mais tarde o tempo vem-lhes Às dar vezes razão. chama-lhes E, mesmo loucos, não é? loucos, alguns sim, exatamente. Alguns sim. Ô E, Paulo, eu gostava de voltar porque, enfim, me fascina a este conceito do neurourbanismo. Porque, quer dizer, neuro suponho que tem a ver com a neurociência, terá a ver com o cérebro, com a maneira como o cérebro funciona. Urbanismo, enfim, aqui sou eu que peço desculpa, certamente da não correção dos termos usados, mas terá a ver com o modo como que a cidade se constrói. Então, isto tem tudo a ver com emoções. Quer dizer, na prática, como é que isto funciona? Eu sei que põe os capacetes e que há umas pessoas que andam pela cidade com hum, os capacetes a sentir coisas. Como é que, como é que isto, como é que isto se concretiza? certo, então tenho tendência, se calhar, a divagar um bocadinho. Vou outra vez. Obrigada pela pergunta, Paulo. Portanto, nós temos um conjunto. O que nós procuramos no projeto é trazer algo novo. Existe muito conhecimento empírico sobre aquilo que tinha vindo a falar, sobre evidência científica, exatamente qual é que é o tipo de ambiente urbano e o que no ambiente urbano é que proporciona melhor bem-estar e é promotor de saúde mental. Nós precisamos do apoio da neurociência e dos instrumentos da neurociência. Então, o protocolo metodológico que desenhámos, em colaboração, obviamente, com neurocientistas, aqui em que faz a coordenação do projeto do Emotional Cities connosco, é da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e depois temos também de outros parceiros de outros países.
que seguem um bocadinho o que nós fazemos cá e tentam, de alguma forma, replicar nas suas próprias cidades. Nós temos diferentes tipos de experiências, mas recolhemos os dados através de ressonâncias magnéticas funcionais, e aqui, obviamente, vou dizer coisas que é um bocadinho da aprendizagem ao longo deste tempo. Eu não sou neurocientista, é com o apoio desta área interdisciplinar entre os neurocientistas e os urbanistas e os analistas de dados com esta componente espacial. O que nós fazemos é a ressonância magnética funcional através do visionamento de imagens reais, de vídeos que nós recolhemos de determinados espaços urbanos com as características que queremos realçar, e as pessoas, através do visionamento, estão a ativar diferentes áreas do seu cérebro. A ressonância magnética funcional permite-nos identificar com bastante precisão, mas não é tão rápida quanto um eletrocefalograma. Um Mas conseguem, eletrocefalograma, peço desculpa, mas conseguem, nada, nada. conseguem Diga. através desses instrumentos, enfim, se é que se pode chamar assim, perceber se as pessoas estão felizes ou se sentem bem-estar ou se estão desagradadas, é isso? Sim, em termos gerais, sim. Se a pessoa sente fascínio, se a pessoa sente stress, se sente uma mais familiarizada com o espaço, portanto, uma percepção de well-being e de sense of the place, ou seja, eu pertenço aqui, isto é-me familiar, é como se fosse o meu bairro. Portanto, isso é, obviamente, não é só com um dispositivo que conseguimos chegar a essas conclusões, será a análise cruzada da informação recolhida de diferentes dispositivos. Portanto, por isso é que temos a ressonância magnética funcional, que permite uma resposta muito precisa do ponto de vista quais são as áreas do cérebro que estão a ser acionadas, e diferentes áreas do cérebro estão associadas a diferentes tipos de respostas sensoriais, por exemplo, mais motoras, ou mais o cognitivo, mais emoções positivas ou emoções negativas, isso conseguimos identificar. Depois temos outra experiência que, com os membros voluntários, se possível, para fazer visionamento de imagens e com uns capacetes de eletrocefalogramas. E O umas mochilas, não é? eletrocefalograma permite as regiões, portanto, este é muito preciso do ponto de vista do temporal, portanto, temos informação daquilo que são, se calhar, as emoções mais primárias, é a minha primeira reação imediata, mas é menos preciso do ponto de vista da região, é mais zonal. Portanto, tem de ser analisado com os dados que vêm da ressonância magnética funcional. Ao mesmo tempo, recolhemos dados através de fisiológicos, através de uma pulseira multissensorial, que me permite medir os níveis de stress, por exemplo, que é uma atividade eletrodérmica, porque há stress bom e há stress mau. Portanto, é preciso ter stress porque mantém-nos atentos, focados. O nosso organismo está pronto para reagirmos a determinado tipo de estímulos rápido, mas depois pode ser uma carga muito grande, e isso leva a níveis de ansiedade e há uma descarga muito grande. E isso, obviamente, que é negativo, não é? Portanto, e o batimento cardíaco, Têm enfim, muitos temos outras voluntários, experiências. têm muitos voluntários desses na rua. Sim, temos e depois ainda fazemos mais, mas estes são em laboratório, e depois Ah. temos na rua. Na rua vamos com parte, obviamente não levamos a ressonância magnética, porque essa não é possível, mas levamos um eletroencefalograma portátil,
que tem menos sensores, o outro tem muito mais sensores, portanto é mais preciso. Este tem menos sensores, mas dá-nos um bom proxy. E temos o que se chama uma mochila, que faz a sincronização dos dados que são recolhidos em tempo real, à medida que a pessoa se desloca, de diferentes dispositivos. Aqui também utilizamos, para além do EEG e da pulseira multissensorial, que mede o batimento cardíaco e a atividade eletrodérmica. Com os dados do EEG, ainda temos uns óculos de eye tracking, que permitem medir para onde é que a pupila está a olhar. As pessoas ficariam espantadas do número de vezes que nós mudamos muito rapidamente e Foco pescamos de os olhos atenção. face aos múltiplos estímulos a que estamos sujeitos quando andamos, e isso permite-nos identificar o que é que, pela sincronização do tempo, em microsegundos, de qual foi o pico no sinal do eletrocefalograma e do pico do batimento cardíaco e da atividade eletrodérmica, com um determinado tipo de ambiente urbano. E era para ali que a pessoa estava a olhar. Claro que não pode ser descontextualizado de tudo à volta e de uma carga cultural que existe, mas permite-nos que há determinado tipo de elementos arquitetónicos que fazem despoltar determinado tipo de sinais, e procuramos padrões, e depois isto, através depois de machine learning, isto temos um mapeamento destas coisas por ruas, e depois através da inteligência artificial tentamos generalizar para toda a cidade e fazer um mapeamento, que é o título do projeto, fazer mapeamento das cidades através dos sentidos, né? Daqueles que fazem a cidade, que são as pessoas. Dito isto, eu prefiro o termo urbanismo, faz a cidade do constrói, não que esteja errado, Paula, mas o constrói remete-nos um bocadinho para a construção e queria Sim. só distanciar. A construção é só uma parte, mas é mais fazer a cidade. Ok, com todos os seus intervenientes. E Exato. Lisboa é uma cidade piloto deste projeto, não é? Que aqui a nossa curiosidade vai principalmente para saber como é que está a correr e como é que compara. Não sei se medem as mesmas coisas nos Uhum. vários pilotos, e também quanto tempo, qual é a dimensão temporal deste projeto? É previsto ser feito começou em 2021, não é? E é Uhum. suposto ir até quando? É suposto terminar em fevereiro de 2025. Estamos na fase de realização das experiências, é só uma componente. Temos uma outra componente muito interessante que é completamente inovadora, de aquilo que nós conhecemos de todos os projetos que estão a trabalhar nesta área, que é todos estes dados que nós estamos a falar, não só estes que são psicofisiológicos, portanto, do foro do cérebro, mas também fisiológicos. Temos dados de contexto que é com grande granularidade, conseguimos identificar o número de pessoas diagnosticadas com isto e com aquelas doenças, o número de espaços verdes, a dimensão desses espaços verdes, a densidade de construção, a densidade populacional, etc, etc. Essa informação também é importante para depois cruzarmos. Toda esta informação é mapeada, que nós dizemos, o termo técnico é georreferenciada, né? Portanto, muita da informação que nós temos acesso hoje em dia, alguma já existia, aquela que nós temos, por exemplo, nas aplicações de telemóveis, passou a ser, quando temos o GPS ligado, passou a ser georreferenciada. Nós temos os tweets e temos os geotweets, por exemplo, que é exatamente onde é que foi feito aquele tweet. Por acaso também é uma camada de informação que utilizamos aqui, porque existe uma forma de fazer análise de tweets por análise de sentimentos. Portanto, a pessoa quando expressa qualquer coisa no tweet, está a expressar um sentimento, ele pode ser, e nós mapeamos isso. Portanto, temos os tweets mapeados das cidades. Lisboa, porque somos
as instituições coordenadoras deste projeto, é a cidade piloto que tem todas as experiências feitas. Ainda temos uma outra experiência que é feita em realidade virtual, que é para ajudar a uma coisa que temos um work package específico que vai ser para recomendações políticas, no fim, que é para fazermos a transferência da evidência científica para a prática, para a implementação. Será recomendações no sentido de dizer que determinado tipo de configurações e de formas urbanas tem este efeito positivo naquilo que é a saúde mental e no bem-estar das pessoas. Isso é um work package de cenários, e para fazermos isto com mais robustez, nós temos a evidência e os factos com base na realidade conforme a conhecemos, e depois levantamos hipóteses na realidade virtual, alterando aquilo que é a configuração do espaço conforme o conhecemos. Portanto, se evidenciarmos que havia aspectos negativos naquela rua, a parte Simulam que positivos, modelamos é da isso? rua, simulamos, então o verde era bom, vamos experimentar se será o elemento que neste contexto pode explotar as emoções positivas. E expomos E, as pessoas numa realidade virtual, obviamente que não é a realidade, conforme a conhecemos, nas limitações tecnológicas que existem, mas modelamos e mudamos a fachada do edifício, mudamos o tipo de uso que está, se tem ou não varandas, se tem ou não esplanada, se tem ou não toldos, se tem ou não grafites, se tem ou não lixo, se tem a dimensão do passeio, a textura dos materiais, a cor, a sombra, e tudo isso, luminosidade. e conseguem, mesmo em realidade virtual, notar que são partes diferentes do cérebro que reagem, Uhum. e associar isso a emoções positivas ou negativas, mesmo em virtual conseguem? Sim, é isso que fazemos exatamente com o EEG, com a pulseira multissensores para medir o nível de stress e os batimentos cardíacos, e tentamos então verificar dentro daquilo que é o grau de excitação no sentido positivo, que é o arousal e a valência, né? Os positivos e os negativos, e depois dentro destes o que é bom e o que é mau, conseguimos identificar qual é que é o ambiente em que a pessoa está exposta, que faz disputar no cérebro aquilo que são as emoções positivas. Pronto, essa é que nos interessa, né? Se descobrirmos Sim. as negativas, mudamos e tentamos procurar quais é que são as coisas que nos fazem disputar para podermos depois fazer recomendações nesse sentido. Parece não só muito interessante, mas muito promissor. Eh, Sem dúvida, e fascinante, diria eu. Aqui, em jeito de conclusão, que conselhos é que daria a quem está neste momento a pensar escolher uma cidade para viver? O que ter em conta nessa escolha? Aqui, obviamente, que ligando um bocadinho ao início, em que a informação, utilizando um termo que agora é do empowerment, né, o empoderamento das pessoas, eu acho que as pessoas com mais acesso ao conhecimento, portanto, à informação transformada em forma de conhecimento, permitir-lhes tomar decisões um bocadinho mais fundamentadas. Agora, é óbvio que um dos fatores fundamentais é as pessoas terem acesso a uma forma de subsistência, não é? Esse não serei o Esse será tópico o primeiro extremista para elemento, o dizer primeiro que aspecto é só, fundamental. portanto, as pessoas vão para sítios onde possam ter um trabalho e oferecer um salário que lhes permita ter um nível de vida e um poder de compra que lhes dê alguma dignidade. Depois Depois, disso. pondo isto nos termos daquilo que o projeto nos ajuda, sem dúvida que é nós conseguimos dar informação para as pessoas poderem decidir noutros fatores que são, ou noutros critérios que acho que são importantes, que é, se calhar, a nível depois da cidade, onde é que eu quero morar dentro da cidade. Exato, exato. Conseguimos identificar espaços que nos podem percepcionar um sentimento de segurança, os olhos na rua. Portanto, se tiver uma cidade que seja
do ponto de vista social, mais que proporciona interação entre as pessoas, portanto, com aqueles usos mistos de rua, em que o espaço público seja cuidado, em que atraia as pessoas para a rua. Os olhos na rua são um dos fatores que também criam sentimento de segurança às pessoas. Criam um sentimento de comunidade e de pertença e de identificação com o espaço. As pessoas passam a ser cuidadoras do espaço, coisas que víamos no passado. As pessoas. O espaço em frente à porta era uma extensão da própria casa. As pessoas apoderavam-se, vinham, sentavam-se à porta da casa, punham a roupa, punham uma floreira, via-se pessoas a varrer a frente da própria rua. Portanto, havia uma apropriação do espaço público como uma extensão do espaço privado. Isso perdeu-se muito Sim. e hoje em dia vemos poucos miúdos a brincar na rua, que é outra das coisas, e está tudo muito por zonamentos e se cria silos. Ali é o espaço do parque infantil, ali é o espaço verde, ali é a zona de escritórios, ali é a zona de residências, né? E isso não faz a cidade. Portanto, uma cidade segura, uma cidade resiliente, que seja capaz de ser, de se adaptar a fatores externos, como, por exemplo, das ondas de calor. Se eu tiver mais espaços verdes, estarei mais apto para resistir às ondas de calor e a população está mais protegida dos efeitos nefastos que pode ter estas ondas de calor. Uma cidade com espaços verdes, espaços azuis, com menos tráfego, com mais ruas pedestres, que as pessoas caminhem, é uma cidade mais saudável, uma cidade mais amiga do ambiente. Se eu andar 30 minutos por dia, não é uma atividade física, não é uma atividade de lazer, é porque tenho de fazer coisas no meu dia a dia. E Sim. esses 30 minutos estão também com evidência científica que têm efeitos do ponto de vista psicológico e fisiológico enormes. Portanto, diminuem combate a pressão arterial, ajuda a maior dilatação dos pulmões, também é um fator para combater problemas respiratórios, combate a obesidade, que é outro dos problemas que temos fruto do sedentarismo, que por sua vez tem implicações também na saúde mental das pessoas, porque maior propensão à depressão, a níveis de stress, ansiedade, faz despoltar endorfinas, dopaminas, o que aumenta o sentimento de prazer e de bem-estar e de humor das pessoas. Enfim, esta seria a cidade que eu recomendaria. Como é que se escolhe essa cidade? Onde há vida, onde as pessoas podem aceder às coisas a pé, onde existe habitação condigna, onde existem espaços públicos de qualidade, com espaços verdes, com parques, com praças, com ruas com muitos serviços. Excelente, muito interessante. Para terminarmos, queríamos colocar-lhe duas questões que colocamos a todos os nossos convidados. Em primeiro lugar, gostaríamos de pedir uma recomendação relativamente a um futuro convidado neste nosso podcast, convidado ou convidada, claro. Bom, assim de cabeça, eu poderia me lembrar de várias pessoas mesmo neste domínio. Ah, Lembrei-me de um colega que nem é muito próximo, mas acho muito interessante, e ele tem uma capacidade de comunicação e de escrita, que é um colega da Universidade do Algarve, o António Covas, e que tem vários trabalhos e lançou recentemente um livro que era Transição Digital e Inteligência Coletiva Territorial. Acho muito interessante. Sem dúvida, Muitas das sem coisas dúvida. que eu leio dele, que escreve bastante no público, creio, acho que seria uma conversa muito interessante. Muito obrigado. E agora, para terminar mesmo, uma sugestão cultural para os nossos ouvintes, um livro, uma música. Eu aí tenho mais dificuldade, portanto sou capaz de dizer vários livros e depois decidem. Um bocado na minha Não há mente. Eu problema. sou um adepto
confesso da digitalização da cidade, contrariamente, acho que a tecnologia veio-nos proporcionar realmente melhores condições de vida do que nós tínhamos. Hoje temos muito medo por causa da inteligência artificial e é um receio que devemos ter, mas por outro lado, a negação disso não creio que seja o caminho a seguir. Temos é de perceber aquilo que são as vantagens e as desvantagens. Mas, dito isto, e numa linha até de um autor que é bastante crítico, tenho um livro que é facilmente acessível através de PDF, conseguem descarregar toda a gente, e acho que isso também é uma coisa que É eu gosto, positivo. que é a ciência ser aberta, exatamente, que é How to Run a City Like Amazon. E é Interessante. O próprio título um já livro de é cientistas, apelativo. e é muito crítico sobre esta visão das cidades que hoje são geridas através do muito data-driven, né, com base nos dados, que eu sou apologista, que cidades um bocadinho menos burocráticas, um bocadinho mais tecnocráticas, mas ainda sempre centradas nas pessoas e nas pessoas com a capacidade de decidir. Eu acho este livro do colegas da Universidade de Oxford e da New School muito interessante. How to Run a City Like Amazon é um livro muito interessante. Na mesma linha, de um colega do MIT, o Carlo Ratti e o Matthew Claude têm uma publicação. Esta não consigo aceder livremente o PDF, mas creio que existirá. É The City of Tomorrow, Sensors, Networks, Hackers and the Future of Urban Life. Também muito interessante e coloca muito em perspectiva a cidade e o processo de transformação de modo de vida urbano através daquilo que é hoje a sensorização e os wearables, né? Nós estamos cheios de sensores, o smartphone, as bandas dos relógios inteligentes, etc, etc. Mas também começa a haver roupa. E tudo isso é informação que está a ser utilizada para ajudar a gerir melhor as cidades. Nós até, muitos de nós, eu pelo menos tenho, da Junta de Freguesia, uma aplicação em que podemos fazer uma participação cívica mais ativa e detectamos que, sei lá, um candeeiro está fundido, tiramos uma fotografia, rapidamente enviamos e está a ser recebida com uma geolocalização e uma fotografia e indicação de que é o problema, para rapidamente a Junta de Freguesia ou a Câmara poderem atuar, ou um problema no pavimento, ou um problema de lixo, etc. Portanto, fala um bocadinho sobre este tipo de coisas. E, por último, há um livro que é da Sarah Williams, que é Welcome to Your World, How to Build Environments and Shape Our Lives. E esse é muito já na linha do neurourbanismo, mas que me parece também ser algo que pode ser muito interessante para se perceber como é que o desenho urbano e o espaço público nos afetam do ponto de vista da saúde. São livros escritos por cientistas, mas de uma forma Compreensível capaz de para o grande comunicar público. exatamente, para o grande público, e que são bastante interessantes. Que bom, muito obrigado. Ótima forma também de concluirmos esta entrevista. Muito obrigado, Paulo. Foi um gosto estarmos aqui à conversa. Falo para mim e pela Paula, julgo também. Muito obrigada, foi um gosto, certamente. Obrigado pelo convite. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.